1899, a nova série dos mesmos criadores de Dark, muito aguardada, muito comentada, muito polêmica. Rolou aí uma acusação de plágio de uma brasileira e a internet explodiu. Esse é o meu videozão completão de 1899. Eu vou falar o que eu achei da série, o que eu achei dessa acusação de plágio. Fica até o final, porque eu vou falar tudo sobre tudo. E sim, obviamente, esse é um papo soltinho, cheio de spoilers. 1899 estreou na Netflix com uma grande responsabilidade nas costas. Não só comprovar o brilhantismo dos seus criadores na construção de histórias, mas também entregar outra história de explodir cabeças, depois, principalmente, do sucesso de Dark. A pergunta, então, é: 1899 cumpriu essas expectativas? Sendo bem sincero, cumpriu em partes. Mas antes de qualquer coisa, afinal de contas, do que se trata 1899? Essa é a história de Maura Franklin, uma mulher que enfrenta problemas de memória. Ela parte numa viagem da Europa para os Estados Unidos a bordo do Kerberos, um navio de grande porte, para encontrar o irmão que deixou uma misteriosa carta. O que está perdido será encontrado. E o título da série é 1899 porque esse é o ano em que a trama se passa. Mas no meio do caminho, a tripulação do navio encontra outra embarcação, a Prometheus, que estava desaparecida há meses, sem deixar vestígios. O encontro com esse outro navio é apenas o começo de diversos problemas que colocam todos a bordo em perigo. E se tratando de uma obra dos mesmos criadores de Dark, claro que nada é o que parece. Na verdade, toda essa sinopse que eu acabei de falar é falsa. Numa primeira impressão, 1899 parece uma obra de época com elementos sobrenaturais, como muitas que já vimos por aí, e isso já faria dessa história pelo menos algo intrigante. Se a falsa premissa que eu falei agora há pouco fosse verdadeira, ainda teria espaço para desenvolver uma série muito interessante. E no final das contas, 1899 é uma série muito boa, se você tiver muita paciência e se você gostar muito de mistérios. E esses mistérios vão ganhando contornos cada vez mais complicados e eu confesso que comigo isso funciona. Eu tenho paciência, eu gosto de mistérios, eu gosto de criar teorias. Essa série foi feita pra mim. Todo final de episódio tem uma boa música, tem um bom twist, aquela reviravolta. Quem está observando ali tudo pelos monitores, o navio sumiu, parece até algo de Lost. Opa! Essa musiquinha aí já foi usada no trailer de Matrix 4. O que significa? Eita, esse romance entre classes é basicamente a mesma história do Titanic. Eita, tem uma pirâmide preta gigante. Eu quero seguir o coelho. Me leva pro País das Maravilhas. Eu quero conhecer o arquiteto. Estou fisgado. Afinal, o que é aquele triângulo invertido, cortado por uma linha que parece em todas as partes? Tem nos brincos dos personagens, tem nas portas, tem no tapete. Tem a ver com alquimia? Os nomes dos navios são referências à mitologia grega. O besouro que abre portas é referência à mitologia egípcia. Será que todos estão sendo manipulados numa espécie de inconsciente coletivo? O que significa aquela cena do chazinho no primeiro episódio, onde todos bebem ao mesmo tempo? 1899 usou muito uma tática que era clássica de Lost. Toda vez que a trama nos entregava uma migalha de resposta para qualquer mistério, novas perguntas eram levantadas. Os 4 primeiros episódios servem para introduzir a quantidade gigantesca de personagens que iremos acompanhar. E é muito legal a gente ver rostinhos familiares de outras séries. Opa, eu conheço essa aqui, tava lá em Into the Badlands. Opa, esse aqui é o menino de The Rain. Esse aqui eu já vi em Dark, pô. Outro dia tava em Dark, é o Strange. Pô, aquele ali é o brother de Elite. E cada personagem tem uma essência interessante de acompanhar. Além da Maura, considerada a protagonista, temos o capitão do navio, que lida com uma perda familiar. Ramiro e Angel, uma dupla de irmãos que esconde um segredo que querem deixar pra trás lá na Europa. O casal francês recém-casado que estão em lua de mel. Tem a cafetina com a sua geisha e acompanhante. Os irmãos dinamarqueses que junto com os pais partem numa busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. E um polonês, funcionário lá da sala de máquinas, que está indo encontrar o irmão. Inglês, alemão, francês, japonês, espanhol, português de Portugal, dinamarquês. A dificuldade de comunicação entre os personagens de 1899 é muito interessante e talvez seja uma das principais pistas que muitos nem fizeram questão de perseguir ou elaborar porque ficaram pirando em mitologia grega, alquimia e símbolos perdidos. Notem como nos episódios finais da temporada, personagens que falam diferentes línguas começam a se entender
mesmo não entendendo exatamente o que o outro está dizendo. Eu até fico curioso em saber como essa série funciona para quem assistiu dublado. A dificuldade de comunicação por causa de diferentes línguas pode ser uma importante chave dessa trama. 1899 pode ser uma espécie de Torre de Babel futurista. Em Gênesis, a Bíblia conta que a humanidade estava com medo de um segundo dilúvio e, como precaução, eles decidem construir uma torre gigante que chegaria ao céu e manteria todos seguros numa eventual nova inundação global. Mas a história conta que Deus não gostou dessa iniciativa e fez com que eles, do nada, começassem a falar em línguas diferentes, o que impossibilitou a construção da torre porque eles não conseguiam mais trocar ideia, conversar uns com os outros. Na metade da temporada de 1899, quando o misterioso garoto, resgatado como o único sobrevivente do Prometheus, sobe a bordo e junto dele, o misterioso Daniel, as coisas mudam bastante. Aí que a alopração começa e os elementos fantásticos vão tomando conta da narrativa. O ritmo muda, deixando a série repleta de tensão e suspense, brincando com a percepção de realidade não só dos personagens, mas também escotilhas que servem de acesso para memórias aparecem do nada, aparelhos misteriosos, as visões de Maura vão ficando mais intensas. Vamos lá! Eu quero saber, comprei essa jornada. E vou te dizer, viu? 1899 é uma série sobre realidade. Ou melhor dizendo, a percepção que temos dela. No final das contas, tudo aquilo era uma simulação. Sim, os passageiros estão presos numa mesma simulação que roda em looping. E mais, eles estão no futuro, ao 8º e último episódio da temporada. E entendemos que essa não é uma trama de época, e sim uma trama futurista. O elemento ter paciência ganha um novo significado. Ter paciência para ter uma recompensa, para ter respostas no final de uma temporada é uma coisa. Agora, ter paciência para ter respostas daqui a anos é outra coisa. Obviamente, 1899 é uma série planejada para ter múltiplas temporadas, 3 no mínimo, como foi Dark. Todo o investimento feito em tecnologia, onde eles usaram o volume, aquelas telas de LED gigantescas que trazem uma textura mais realista, só se justificam se eles forem usar isso por anos, e não por apenas 8 episódios. Eu até gosto do principal conceito que o roteiro quis mergulhar. É um conceito interessante que traz o questionamento de realidade ser algo concreto ou apenas um construto criado pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Isso é Matrix pra caramba. Cada personagem enxerga a realidade de um modo particular. Para alguns, visões são delírios. Para outros, são palpável e concreto. E eu até concordo, a trama de 1899 não é das mais originais. Existem muitas referências e homenagens misturadas no conceito visual que chamam a atenção. O que estava perdido realmente foi encontrado. 1899 é uma série que se utiliza de um escopo mitológico para apresentar uma trama que mexe com a realidade. Eu, particularmente, não considero a trama ultra inovadora, mas eu sou o público dessa série, me entretém, eu não ligo tanto de ter que esperar anos para saber o final da história. E eu vou revelar agora a minha nota para a temporada, mas não vai embora, porque ainda tem todo o tour lá da acusação de plágio, e eu vou falar, aqui vou dar minha opinião, se eu acredito ou não se foi plágio. Minha nota para a primeira temporada de 1899, 3 estrelas e meia. Uma boa série que eu não amei tanto como eu amei Dark, mas eu tenho muita vontade de continuar essa jornada até o fim. Vamos lá, vamos falar de polêmica, eu sei que é isso que vocês querem. Pois bem, né, 1899 estreou na Netflix na quinta-feira, dia 17 de novembro. No domingo, dia 20 de novembro, ou seja, apenas 3 dias depois da estreia, e essa é uma informação muito importante de não se esquecer, a quadrinista brasileira Mari Cagnan fez uma sequência de tweets que viralizou e teve uma repercussão internacional. Até o momento dessa gravação, já são mais de 300 mil likes só no primeiro tweet da Mari. E vamos lá, vamos ler. Ela diz o seguinte: estou em choque. O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente idêntico ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Está tudo lá. A pirâmide negra, as mortes dentro do navio / nave, a tripulação multinacional, as coisas aparentemente estranhas e sem explicação, os símbolos nos olhos e quando eles aparecem, as escritas em códigos, as vozes chamando por eles,
detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas. Você deve estar se perguntando como isso é possível? Pois bem, em 2017 eu fui convidada pela Embaixada Brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, uma feira internacional muito famosa e influente na Europa. Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeras editoras e pessoas do ramo. Não é difícil de imaginar o meu trabalho ter chegado neles. Eu não só entreguei o quadrinho físico, como disponibilizei a versão traduzida para o inglês. Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e ser reconhecido por ele. Vamos combinar que esse é um relato de partir o coração. Eu já fui vítima de plágio, eu já vi textos do Série Maníacos irem parar em outros sites assinados por outras pessoas. É um sentimento de revolta sem tamanho. Eu acredito que a dor dela é legítima e isso não deve ser questionado. Ela até disponibilizou o quadrinho dela de graça em PDF para qualquer um ler e tirar suas conclusões. Se houvesse má fé, ela colocaria para vender. Essa é a minha interpretação geral. E como eu disse, essa acusação de plágio explodiu e foi além da bolha do Twitter. Virou matéria do G1, do Estadão, os próprios criadores da série vieram a público para responder essa acusação. Antes de eu mostrar a resposta dos criadores da série, eu queria dizer que eu obviamente assisti toda a série, senão não teria feito esse vídeo, e li o quadrinho da Mari. É curtinho, é uma leitura de 15 minutos. E o grande problema é que como esse tweet explodiu poucos dias depois da estreia da série, a grande maioria das pessoas ainda nem tinham assistido 1899. E o Twitter é uma rede lotada de troll, de gente que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Se você se basear apenas pelos prints que a Mari colocou nos tweets dela, realmente fica parecendo um plágio óbvio. Mas, quando você lê a história dela, fica claro que é uma história completamente diferente da série. Os quadrinhos da Mari contam a história de uma missão espacial colonizadora que está em busca de um novo planeta para a raça humana. Eles encontram esse planeta, tem uma pirâmide lá, pessoas começam a surtar, a morrer e matar. 1899 é sobre um grupo de pessoas que está a bordo de uma nave espacial, numa simulação, achando que estão num navio misterioso. Tem uma pirâmide preta também que está dentro da simulação. A pirâmide nem existe, na verdade, em 1899, ela está ali na simulação. Eu não acho que existe plágio, mas novamente, eu não desvalido a dor da Mari e eu recomendo que todos leiam a HQ dela, porque é muito boa. Eu entendo muito a comoção que o tweet dela causou. Eu acho que é normal você ler aquilo e ficar logo do lado do reprimido. Você não vai ficar do lado da Netflix. Eu vou apoiar uma multi-global, poderosa mídia, motherfucker. Eu vou ficar do lado da brasileira, que foi roubada. Mas e se não for bem isso, sabe? A forma como a Carol Moreira foi tratada no Twitter foi muito injusta. Ela falou com muito carinho, zero hate em cima do trabalho da Mari e foi esculachada por várias pessoas que nem assistiram a série e nem leram HQ. Quando você se propõe a dar sua opinião de uma forma tão contundente sobre uma série e uma HQ que você nem consumiu, o nível da conversa vai lá pra baixo. Todo mundo agora é especialista em direitos autorais, né? Qual é o problema de achar que não foi plágio? Se o problema for porque quem trabalha com séries e filmes não pode opinar porque está sendo pago, se esse é seu argumento, fique sabendo que esse é um argumento burro. Porque a gente que trabalha com internet, a nossa maior arma é a credibilidade. Não tem essa de passar pano pra empresa gigante com medo de perder publi. Eu tenho medo de perder a minha credibilidade com quem me assiste. Esse é o maior valor desse canal, não é quem paga, é quem assiste. Se eu chegasse à conclusão que 1899 é um plágio descarado de uma quadrinista brasileira, meus queridos, vocês não imaginam a revolta, o escarcéu que eu faria e meteria o pau na Netflix sem medo algum. A mesma coisa a Carol Moreira, vocês não tenham dúvida que ela iria arregaçar a Netflix sem medo se ela chegasse à conclusão que houve plágio. Mas Mari, se você tem 0,01% de certeza que houve plágio, se existe o mínimo resquício de mérito, até pela questão visual mesmo, manda ver sem dó. Vá atrás dos seus direitos e debulha. Eu apoio 100%. E a resposta dos criadores de 1899 foi até pesada, principalmente da Yanchit Freeze. Ô internet, não posto nada há anos porque, sinceramente, acho que as redes sociais se tornaram tóxicas. Nas últimas 24 horas provaram isso de novo. Para contextualizar,
uma artista brasileira alegou que roubamos a ideia dela de sua graphic novel. Para deixar claro, nós não fizemos isso. Até ontem nem sabíamos da existência dessa graphic novel. Ao longo de 2 anos colocamos dor, suor e exaustão na criação de 1899. Essa é uma ideia original e não é baseada em nenhum material. No entanto, estamos sendo bombardeados com mensagens, algumas delas rudes e ofensivas. Alguém dá um alarme falso e todos caem em cima, sem ao menos checar se as afirmações fazem algum sentido. Claro que se isso for algum esquema para vender mais de suas histórias em quadrinhos, bela jogada. Eu não acho que foi isso. Eu não acho que a Mari fez isso de má fé. Na verdade, eu apostaria que ela está assustada, surpresa com o tamanho disso tudo. Eu até tentei entrar em contato com ela, mandei DM no Twitter, mas eu imagino que ela deve estar sendo bombardeada de mensagens no Twitter, por e-mail, todo mundo quer falar com ela. E pra finalizar, fica meu recado pra todo mundo. Leiam Black Silence, o quadrinho da Mari. O link pra ler de graça em português que ela mesma disponibilizou está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, você já terminou de ver a série? Leia o quadrinho, é bem legal e curtinho. Depois me conta o que você achou. E se você achou que foi plágio, não tem problema não. Essa que é a beleza do diálogo. Vamos trocar ideia em vez de ficar odiando na cabeça dos outros, tá bom? Beijo. Tchau.